E aí galerinha, beleza? Comemorando mais uma vez. E é o seguinte, pelo título vocês já sabem o que é isso aqui. Não é um react, é mais uma análise de desabafo e talvez risco de processo pra mim no final desse vídeo, tá bom? Vamos lá falar sobre a convocação do Tite pra essa sequência de jogos agora contra eu acho que a Argentina, Colômbia e mais alguém que eu não tô lembrando de cabeça agora. Mas é o seguinte, pelo que eu fiquei sabendo, o Tite evitou convocar jogadores dos principais times do Brasil que estão disputando competições importantes. Aí a gente pode somar, se eu não me engano, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Bragantino, né? Porque são 4 que estão na final da Libertadores e o Flamengo que tá ali também no top 4 do Brasileirão. Eu imagino que seja isso, tá? Não li com calma, só fiquei sabendo de uma merda aí que, nossa, vamos xingar pra porra, tá? Vamos lá. Alisson, Ederson e Gabriel Chapecó, se eu não me engano, né? Do Grêmio. É aquele famoso padrão. Alisson e Ederson só não são convocados se estiverem machucados. E o Tite, se não pode convocar algum dos goleiros de confiança dele, chama qualquer um. É o padrão, a gente não tem nenhum que continuar falando, discutir, mas vale isso, vale a pena. Não vai ser nem usado. A gente sabe que só o Alisson e o Ederson vão jogar, então a gente nem precisa falar sobre o Chapecó. Todos estamos combinados? Danilo e Emerson é meio complicado da gente poder jogar, porque não tem outras opções tão boas. Quer dizer, não tem opções que chegam ao nível dos dois por aí, né? A gente não pode dizer que os dois são bons. Até porque a Juventus não tá lá essas coisas, o Tottenham não tá lá essas coisas, nem o Atlético de Madrid. Mas, particularmente, pelo lado direito, eu não mexeria o que tem pra hoje. Alexandre e Renan Lodge. O Lodge eu não posso falar nada porque eu não vi nenhum jogo do Atlético de Madrid nesse último mês. Só que eu ainda assim... nossa, agora eu acabei de lembrar. Meu Deus, eu acabei de falar sobre isso e eu esqueci. Não pode chamar o Arana. Então é isso, Alexandre e Renan Lodge. Não tem o que discutir também. Burro pra caceta. São as únicas 4 opções que a gente tem. Sem o Arana, junto com o Arana seriam umas 5, né? Não tem o que mudar daqui também não. Outra posição que não tem o que discutir no momento: Éder Militão, Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Marquinhos é só um dos 3 melhores jogadores, um dos 3 melhores zagueiros do mundo há pelo menos 2 anos. E é subestimado pra caramba, ninguém olha pra ele, ninguém... O que eu tô falando é sobre essas votações de melhores zagueiros, melhores laterais, que tipo tem da FIFA, da France Football, todos esses rankings. Nenhum estrangeiro coloca o Marquinhos ali, nem no top 5. Eu coloco fácil Marquinhos lá há anos. Militão cresceu o futebol dele nessa temporada. Veríssimo nem se fala, né? Foi eleito o melhor jogador do campeonato português em agosto, foi setembro, não tô lembrado de cabeça agora. E o Thiago Silva comendo a bola como sempre, né? Não tem nem o que discutir. Tá velho? Tá velho. Mas mesmo assim, é muito melhor do que literalmente todos os zagueiros do Brasileirão hoje. Aqui a gente já começa a entrar naqueles jogadores polêmicos, né? Casemiro e Fabinho não tem discussão. Casemiro, melhor, tipo, tá no top 3 melhores volantes do mundo há pelo menos 5 anos. E não sai de lá nem a pau. Fabinho é aquele meio mosca morta que de vez em quando dá umas apagadas quando joga pela seleção. Ainda mais nos 2 primeiros jogos dessa última convocação, ele tava parecendo um cone dentro de campo. Tava esperando a bola chegar nele, não tava sendo tão agressivo pra roubada de bola, nem tava aparecendo tanto pra ajudar a criar os movimentos ofensivos do Brasil. Só melhorou no último jogo. O Fred jogou bem pra caramba a última partida, tá? A gente não pode negar. Eu acredito que a gente pode falar que ele merece a convocação pela última partida que ele jogou pela seleção, mas ele tem que continuar jogando daquele jeito. Ele precisa, ok? Por mais que o Manchester United esteja numa fase não lá muito boa, ganhou de milagre pra cima da Atalanta e foi humilhado pelo Liverpool. Ele não é um mau jogador, sabe? E o problema é que também fica complicado da gente parar pra pensar
analisar, nossa, quem eu chamaria pro lugar do Fred? Quem eu chamaria? Tenho até que ver agora na próxima página pra ver se o Douglas Luiz vai estar lá também ou não, tá bom? Mas vamos lá ver agora. Eu particularmente chamaria Douglas Luiz pro lugar do Fred. E aqui, ô meu pai eterno. Esse cara, senhoras e senhores, já foi o meu jogador favorito de todo mundo. De todo o planeta Terra, de todos os jogadores de futebol profissional no mundo, ele já foi o meu favorito. Mas hoje eu quero distância da seleção brasileira. Só que a gente tava conversando, eu faço o rádio de todo jogo da seleção, tá? Nesse sábado também vou fazer rádio de Flamengo e Atlético Mineiro. Então, se vocês quiserem aparecer na live à noite pra gente trocar ideia sobre a convocação, até mesmo hoje à noite que eu vou estar jogando Fall Guys, você vai ser bem-vindo, tá bom? Eu tava conversando com os meus moderadores, que é justamente a galera que assiste comigo lá no Discord e tal, tudo bonitinho. E eles tocaram num ponto. O futebol brasileiro tá em falta de jogadores que façam essa função que o Everton Ribeiro faz no Flamengo e na seleção brasileira. É muito difícil você encontrar. Um dos poucos que a gente para pra pensar que existe e que já chegou no nível razoável de futebol era o Coutinho. E até mesmo durante o último jogo da seleção, um dos meninos que é justamente vascaíno, o Rafessan, ele falou pra gente, ó, vocês se preparem aí, tá? Que se chegar um momento do Everton Ribeiro não puder ser convocado ou tiver machucado, o Tite vai chamar o Coutinho, por mais que o Barcelona esteja uma merda. Ele cantou a bola. Concordo? Não. Pensaria em alguma outra forma de arrumar a seleção, ainda mais usando o Neymar como esse homem mais flutuante pelo meio campo ali, caindo por todos os lados? Sim. Mas eu até usaria o Paquetá para essa função, para você ter ideia, como ser uma alternativa pro Neymar. Mas fazer o quê? É o Tite, né? É o Tite. É incompetente pra caralho. E agora com relação ao Gerson, eu não chamaria nem fodendo. Mas nem a pau. Nada contra o Gerson. Quando ele jogava no Flamengo eu achava ele um excelente jogador. Mas simplesmente foi pro Marseille. Meio que tá sendo forçado a jogar numa posição diferente da dele, né? E obviamente o desempenho caiu pra caralho. Muito, mas caiu pra caralho mesmo. Uma merda. Um pedacito de merda que o Gerson tá jogando atualmente, ok? Vamos agora pros atacantes e vamos xingar o Tite. Antony, Firmino e Gabriel Jesus. Falei muito sobre principalmente o Gabriel Jesus durante essas partidas das eliminatórias, algo que eu notei também comparando com a forma como ele joga no Manchester City e tentando entender o porquê que ele é tão participativo no City, mas na seleção brasileira é uma mosca morta. Vamos lá. É mais ou menos o problema do Firmino também, tá? No caso do Firmino, é posicionamento dele. A forma como o Firmino é posicionado dentro de campo pelo Tite prejudica muito o jogo dele, porque o Tite quer que ele seja um 9, sendo que ele não é um 9. Nunca jogou como 9, tá? E o próprio Klopp fala que... Teve uma entrevista recentemente, essa semana, e basicamente o Firmino reimaginou e reinventou a forma de se jogar como falso 9. E mano, o Klopp tá falando isso do Firmino. O Klopp, um dos melhores técnicos dos últimos 10 anos, se não for o melhor dos últimos 10. No caso do Jesus, eu acho que parte mais... o problema com relação ao Jesus na seleção brasileira é mais tático de time como um todo. Por quê? O City é um time que se movimenta bastante, que tem muita rotação, que tem muita triangulação e bola o tempo todo de um lado pro outro, sabe? Então, sempre tem aproximação do lateral, do Walker por um lado, chega o Bernardo Silva ou chega o De Bruyne para fazer essa triangulação, para fazer a tabela, e o Jesus jogando como ponta ali, tendo essa mobilidade, funciona pra caramba. E se você for parar pra pensar, lembrar do jogo contra a Colômbia, aquela draga que foi,
os 20 primeiros minutos do Brasil foram relativamente bons, tá? Porque o Danilo tava apoiando bastante, o Fred tava encostando o tempo todo no Jesus, tava rolando essas triangulações e teve várias jogadas, teve nos 20 primeiros minutos umas 3 ou 4 jogadas que a bola chegou no Jesus lá pelo lado. É assim que o Brasil precisa jogar para ser participativo, pro Gabriel Jesus ser participativo, mesmo sabendo que a partir de agora ele não é mais titular. Eu só estou explicando para vocês o que o Tite precisa fazer, tá? No caso desse jogo contra a Colômbia, ali lá pros 20 minutos, e aí quando o sol começou a bater forte, e obviamente os jogadores começaram a poupar energia, Danilo parou de subir, Fred parou de chegar para apoiar, ali para fazer a triangulação, e o Gabriel Jesus sumiu do jogo. Sumiu até a hora que o Rafinha entrou e quase conseguiu fazer gol, né? Essa é a minha visão com relação ao Gabriel. Antony, nada mais do que justo ser convocado, tá? Joga principalmente pela direita, mas também pode fazer esquerda. Ali no caso, se for pro Tite repetir a tática da última partida, a gente vai ter mais ou menos ali o Antony como reserva do Paquetá, né? Porque o Paquetá tava caindo por esse lado ali, certo? Agora vamos pra última página. E agora sim, hora de xingar o Tite. Nada contra Matheus Cunha, nada contra Neymar, nada contra Rafinha. Quer dizer, em partes, eu tenho algo contra o Neymar. Parece que ele morreu, sabe? Ele, pelo PSG, não é mais a mesma coisa. E aí, Rafinha, nem precisamos entrar em detalhes, tá? O Rafinha é um cara que eu já vim observando há um bom tempo, que tinha gente falando sobre ele há um bom tempo, principalmente na Europa, pelo seu desempenho. Um pequeno exemplo aqui que eu fui atrás de estatística, sabe? Rafinha joga no Leeds. Não é um time tão top de linha lá, não é. Só que um dos volantes do Leeds é o Calvin Phillips, que a galera do FIFA conhece. E basicamente o cara é titular da seleção inglesa, que tipo chegou longe pra caralho na Eurocopa. O Rafinha tem mais desarmes pelo Leeds do que o Calvin Phillips, que é volante, que é titular da seleção inglesa. Sem contar que ele é líder em gols, assistências, passe para finalização, dribles. Ele tá comendo uma bola absurda e eu duvido que ele termine a temporada no Leeds. Duvido pra caralho, tá? Matheus Cunha, a gente sabe do potencial dele, passou um tempo machucado, ainda é reserva lá no Atlético de Madrid, mas eu confio que ele vai recuperar a boa fase. Só que o problema aqui, agora que a gente terminou a lista, né? Cadê o Vinícius Júnior? Cadê? Me diz. Eu tenho um pequeno detalhe aqui pra falar sobre o Vinícius, que pra mim seria um empecilho pro desempenho dele a nível de seleção brasileira, tá? O Vinícius é um tipo de jogador que sente a pressão, sente o peso, demora pra se acostumar. E ele precisa de alguém ali do lado, de um técnico que saiba o incentivar, que saiba fazer ele crescer, que saiba dar confiança pra ele, pra a partir daí ele começar a se destacar, tá? No Flamengo foi assim, no Real Madrid tá sendo assim, e ele precisa de alguém, ele precisa que o Tite demonstre confiança e passe confiança pro Vinícius. Deu pra notar durante as partidas que o Vinícius entrou por agora, nas últimas convocações em geral, que ele tem iniciativa, mas ele aí na hora do decision making, né, na hora de tomar as decisões, se eu vou driblar pra esquerda, se eu vou driblar pra direita, se eu vou tocar atrás, se eu vou cruzar aqui, se eu vou abrir pro meu lateral que tá passando, ele ainda peca um pouco. Mas isso é natural do Vinícius, desde que ele surgiu, ele tem esse pequeno problema. Ele precisa de um tempo, ele precisa de um tutor para guiar e fazer ele se sentir confortável. Mas como que o Vinícius Júnior vai se sentir confortável com a seleção brasileira se ele não tem chance para ser convocado? Estatisticamente falando, ele é o melhor jogador brasileiro
em toda a Europa. Se eu não me engano, são 13 jogos, 7 gols, 5 assistências. Sem contar a quantidade infinita de participações em ataques e gols no geral que não são gols ou assistências. Ele participa muito, inclusive o gol do Alaba contra o Barcelona, certo? Mas não tem, na minha visão, por conta desse problema de confiança do Vini, por mais que ele esteja comendo a bola no Real Madrid, ele ainda vai sentir o peso da camisa e precisa começar do banco. Precisa começar a vir do banco de verdade. Aos poucos, ele precisa que alguém seja um tutor para passar essa confiança que ele realmente precisa, tá? Porque eu tenho certeza absoluta, que se ele mantiver essa boa fase no Real Madrid e tiver esse tempo, tiver essa companhia, pra ele se sentir confortável e não sentir o peso da seleção, da camisa da seleção, ele vai dar muita alegria pra gente. Mas tipo, muita mesmo. Tipo, pra caralho, tá? Honestamente, pra essa convocação, eu tiraria o Gabriel Jesus e traria o Vinícius. Porque Rafinha e Antony são pontas pela direita. Vinícius seria o cara pela esquerda, sabe? Já que, no caso, eu acho que ele é o único ponta em si, né? Já que o Neymar virou um jogador mais flutuante. O Neymar é aquele meia aberto, ele não chega a ser um ponta mesmo que vai pra linha de fundo o tempo todo. E ele seria uma boa alternativa pro time, ok? Essas são as minhas opiniões. Deixa eu até, antes de fechar o vídeo, até fazer um paralelo rapidinho entre a diferença de característica de jogo do Gabriel Jesus e do Rafinha, e do porquê o Rafinha faz tanta diferença e o Gabriel Jesus... Por que o Rafinha consegue fazer tanta diferença sozinho e por que o Gabriel Jesus precisa ter gente ali perto dele. O Rafinha é aquele jogador que literalmente parte pra cima. É o que o Neymar era quando começou a carreira, e o que ele faz de vez em quando ainda. De vez em quando. Rafinha pega a bola e parte pra cima. Ele força o jogador da seleção brasileira a se movimentar, a mexer. Ele é um... Eu fazendo um bom paralelo assim com o Valorant, ou com o CS, ele é um jogador que é o iniciador, sabe? O entry frag. O cara que pega a bola e parte pra cima, que meio que dá um gatilho nos outros jogadores de ataque para que eles façam movimentos e que partam pra cima. O Gabriel Jesus precisa que façam isso para ele participar, entendeu? Deu pra ter uma noção? Mas é isso. Lembrando, hoje à noite eu vou estar jogando Fall Guys em live. Vocês podem seguir lá o canal. Pra gente conversar sobre as eliminatórias sem problema nenhum. Amanhã eu vou fazer rádio sobre Atlético Mineiro e Flamengo. E me desculpa pelos latidos dos cachorros, eu não tenho culpa, tá? São 8 cachorros aqui, o vizinho tem mais tipo uns 5 ou 6. Quando eles querem, eles não param e... eu não quero que esse vídeo saia atrasado. É isso, até mais, eu fui.